Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. Eu sou o professor Júnior Vieira e hoje eu vou fazer com vocês um aulão de matemática preparatório para o concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo para o cargo de professor de educação básica. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e já deixe um like no vídeo. Vamos começar! Primeira questão, VUNESP, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, cargo de professor. Um professor tinha 40 trabalhos para corrigir. Na sexta-feira, corrigiu 40% deles. No sábado, corrigiu 5/8 dos trabalhos restantes e, no domingo, terminou a correção. O número de trabalhos corrigidos no domingo foi... Muito bem, turma, pause o vídeo e tente resolver antes. Inicialmente, nós temos o total de trabalhos a serem corrigidos, então vamos anotar os dados, é muito importante você ser organizado. Então, nós temos que o total de trabalhos é 40. Então, aquele professor ele vai corrigir os trabalhos na sexta, no sábado e também no domingo. Então, vamos anotar isso aqui. Sexta, sábado e, por último, no domingo. Muito bem, pelo enunciado, nós temos que na sexta ele corrigiu 40% do total de trabalhos, né? Então é 40%, 40 sobre 100. Dia em matemática é vezes, né? Dia e do vezes 40. Então aqui eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Ficou 4 vezes 4, que é 16 sobre 16. Então, na sexta, ele corrigiu 16 trabalhos. No sábado, corrigiu 5/8 dos trabalhos restantes. Então, qual foi o número de trabalhos restantes, turma? Ora, até então, ele corrigiu 16 trabalhos dos 40 trabalhos, né? Então, diminuindo 40 menos 16, nós vamos ter 24. Então, a quantidade de trabalhos restantes é 24. Então, ele vai corrigir agora 5/8, né, dos trabalhos restantes. Então, é 5/8 de 24. Então, aqui, é só a gente simplificar 24 por 8. Nós temos 3. 5 vezes 3, 15. Ao final, temos no domingo, e é o que ele quer saber, né? O número de trabalhos corrigidos no domingo. Então, restou quanto aqui para o domingo? Ora, se na sexta ele corrigiu 16, com 15 temos 31, né? Então, 31 para 40 está faltando 9. A gente já faz isso aqui de cabeça, né, turma? Então, resposta alternativa C, de ciência exata. Antes de continuarmos a correção das questões, confira também o nosso curso de matemática específico para cargos de magistério. São várias questões resolvidas da VUNESP, provas anteriores e também listas de exercícios resolvidas em vídeo por assunto. O link está na descrição. Você vai encontrar também o curso de matemática de nível médio, de nível superior e também os combos com português. É só acessar o nosso site, cienciaexata.com, que você confere tudo lá. Beleza? Então vamos seguir. VUNESP 2022, questão bem recente. Uma pesquisa sobre o principal meio de locomoção em uma cidade foi feita com 200 moradores e alguns dos dados obtidos estão representados no gráfico, de maneira que cada entrevistado escolheu apenas o meio. De acordo com o gráfico, o número de moradores que responderam que seu principal meio de locomoção é o transporte particular foi... Muito bem, então o transporte particular, perceba que nós não temos o ângulo nem a porcentagem, né? Então a gente pode pensar na porcentagem, acredito que fica mais fácil, né? Então inicialmente, caminhando, nós temos 144 graus. Como eu não sei a porcentagem, vamos calcular. É claro, 100% seria qual ângulo? Seria 360 graus, né? Então podemos fazer uma regra de 3. 360 graus representa para a gente 100%.
E eu tenho 144 graus, que representa x%. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte: 360x é igual a 144 vezes 100, só colocar 2 zerinhos. Então, o x será 14.400 sobre 360. Cancela esse zero com esse zero. Então, nós vamos ter 4 vezes 36, 120 com 24, 144, né? Então, 4 seguido de um zero vai dar 40%. Muito bem, então já descobri que caminhando é 40%. Transporte público nós temos 33%. Então, para 100%, se eu tenho 40 com 33, 73%. Então, menos 100, então só pode ser aqui 27% é o transporte particular, né? 27%. Então, agora, ele quer saber qual é o número de moradores que responderam que o principal meio de locomoção é o transporte particular, que nesse caso é 27%, né? De 200. Se o total de moradores é 200, é só calcular. 27% é 27 sobre 100. De 200, então, é só multiplicar. Então, eu posso cancelar 2 zeros. 27 vezes 2, nós vamos ter 54. Então, 54 moradores referente ao transporte particular, alternativa correta de dedicação. Uma biblioteca recebeu uma doação de 240 livros entre novos e usados. Sabendo que a razão entre o número de livros novos e o número de livros usados é 2/13, então o número de livros novos recebidos nessa doação foi. Muito bem, temos uma questão envolvendo razão e proporção. E nesse caso, vamos anotar o total de livros. O total é 240. Ele disse que a razão entre o número de livros novos e temos também os usados, nessa ordem é 2/13. Então, eu posso considerar a constante de proporcionalidade para os novos 2K, 2 que multiplica a constante, e para os usados, que é o que vai ficar embaixo, 13K. Se a razão é 2/13, né, entre novos e usados, perceba que 2K, que é os novos, sobre os usados, que é 13K, a gente tem de fato ali, cancela aquele K com o K, 2/13 da razão. Certo? Então, esse é o método da constante, fica mais fácil da gente resolver do que com o sistema de equações. Se o total é 240, né, turma? Então, eu posso pegar os novos com os usados, então 2K mais 13K, e igualar ao total, que é 240, né? 2 com 13, então aqui nós vamos ter 15K. O 15 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que dividir 240 por 15. Quantas vezes o 15 cabe aqui no 24? Uma vez, né? 1 vezes 15, 15. Para 24, nós temos 9. Abaixamos o zero. Abaixou, divida. 90 por 15, temos 6, né? 6 vezes 15 dá 90. O resto é zero. Então, a constante é 16. Então, ele quer saber o número de livros novos. Os novos é 2 vezes o K. Então, 2 vezes o K, que é 16. 2 vezes 16, 32. Portanto, a resposta alternativa B de boa questão. Vamos seguir. O número de alunos das salas A e B juntas é 36. Se 2 alunos da sala B forem transferidos para a sala A, as duas salas ficariam com o mesmo número de alunos. O número de alunos da sala B é. Muito bem, um problema que remete a sistema de equações do primeiro grau. Olha só, nós temos que o número de alunos das salas A e B juntas é 36. Então, se o número de alunos da sala A eu chamar de A,
mais o número de alunos da sala B eu chamar de B, isso vai fechar 36, né, que é o número total de alunos das duas salas. Depois ele diz, se 2 alunos da sala B forem transferidos para a sala A, vamos pensar um pouco, eu tenho ali a sala B e a sala A. Ele disse o seguinte, se eu pegar 2 alunos da sala B e transferir para a sala A, então aqui eu vou diminuir 2, né? E esses 2 que saíram, eles vão entrar aqui na sala A. Então a sala A vai ganhar 2. Então ele disse, se 2 alunos da sala B forem transferidos para a sala A, as duas ficariam com o mesmo número de alunos. Então eu posso igualar, né, turma? Então eu posso pegar B menos 2 e igualar a A mais 2. E nesse caso, vamos manipular um pouquinho aqui a nossa segunda equação do sistema. Então ela vai ficar da seguinte forma. Então eu posso trazer o A para a esquerda, né? Vai ficar B menos A. E passar aquele menos 2 que está subtraindo, somando do outro lado. Então vai ficar 2 mais 2. Então, um mosquito aqui enchendo o saco. Então, muito bem, nós vamos ter, então, as duas equações, A mais B igual a 36, e a segunda, B menos A, igual a 2 mais 2, que é 4. E é claro que eu posso reorganizar, né? B menos A fica menos A mais B, e facilmente a gente resolve por adição, né? Somando as duas A menos A, né? Fica A mais menos A, que fica A menos A, cancela, cancela. B mais B, 2B. 36 mais 4 dá 40. Então, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 por 2, nós temos 20, que é a resposta, né? Ele quer saber justamente isso. O número de alunos da sala B, 20 alunos, alternativa C, de ciência exata. Vamos que vamos! A figura mostra as dimensões em metros de uma pista retangular. Sabendo que uma pessoa que deu 4 voltas completas nessa pista percorreu, de acordo com as medidas indicadas, 488 metros, então o maior lado dessa pista mede. O maior lado aqui é x mais 15, né? Então, muito bem, ele falou que a pessoa ela deu 4 voltas completas naquela pista. Uma volta completa, ela vai percorrer quanto ali da pista? Ora, seria o perímetro da pista, né, no total. Esse lado aqui é x, lá em cima é o mesmo que embaixo, x mais 15. Então, uma volta, ou seja, um perímetro, seria x mais x. Lembre-se que perímetro é a soma das medidas dos lados, né? X mais x mais x mais x, eu tenho 4x, letra com letra, número com número. 15 com 15 nós temos 30, né? Então aqui eu tenho 4x mais 30 para uma volta. Na realidade, a pessoa percorreu 4 voltas. Então eu tenho que multiplicar por 4, né? 4 vezes o perímetro original, que é 4x mais 30. E isso vai resultar nas 4 voltas completas, que ao total nós temos 488 metros. Então, esse 4 ele está multiplicando, nem precisa fazer distributiva. Inicialmente, eu posso pegar aquele 4 que está multiplicando e passar para o outro lado, dividindo, né? Então, ficou 4x mais 30 igual a 488. Peguei o 4, está multiplicando, passou dividindo, sobre 4. Aqui a gente faz de cabeça, né? Então, 488 por 4, nós vamos ter 122. Então, continuando aqui, deixa eu passar para a esquerda. Nós vamos ter o seguinte. 30 está somando, passou subtraindo, né? 122 menos 30. Aqui nós vamos ter 92, né? 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, dividindo 92 por 4, nós temos 2 vezes 4, 8.
Um resto, 2 abaixou de vida, 12 por 4, 3. Então, nós temos que o x é 23. Ele quer saber o maior lado dessa pista. O maior lado será x mais 15, né? Então, se o x ele vale 23, então o maior lado é 23 mais 15. 23 mais 15, nós vamos ter 38 metros. Que é a resposta alternativa E de exata. Uma caixa tem a forma de um prisma reto e retangular, cujas medidas internas em centímetros estão indicadas na figura. Sabendo que a área da base indicada na figura é 1000 centímetros quadrados e que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, então a capacidade máxima dessa caixa é de... Vamos pausar o vídeo e tentar resolver antes, enquanto eu tomo água aqui. E aí, turma, vamos lá? Então, nós sabemos que a área da base aqui embaixo, nós temos 1000 centímetros quadrados. A base é um retângulo, né? Então, eu sei que a área do retângulo é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, 40 vezes x, 40x, é igual à área da base, que é 1000 centímetros quadrados. Aqui está em centímetros, né? Então, está ok. 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, cancela esse zero com esse zero. 100 por 4, facinho, dá 25. Descobri que o x é 25, turma. Então, já consigo todas as medidas ali da nossa caixa, né? O paralelepípedo ali. Se o x é 25, 25 eu tenho menos 13. Aqui, portanto, nós vamos ter 25 menos 13, eu tenho 12. Então, para calcular a capacidade máxima dessa caixa, é só a gente calcular o volume, né, que é multiplicar as 3 dimensões. Então, a capacidade será 40 vezes 25 vezes 12. Lembrando sempre, a VUNESP sempre traz aí o paralelepípedo reto, retângulo, uma caixa. Para achar o volume, você multiplica as 3 dimensões, que seria a área da base, esse vezes a altura, certo? Então, muito bem, multiplicando 4 vezes 25 temos 100, mas é 40, né? Vezes 25, que dá 1000, vezes 12, 12.000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro dá centímetro cúbico. E o cara já trouxe no enunciado para a gente que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, 12.000 centímetros cúbicos de volume. Na realidade, teremos 12.000 mililitros de capacidade. Passando para litros, eu sei que 1 litro possui 1000 mililitros, né? Então, é só dividir. Então, nesse caso, eu vou dividir por 1000, porque eu vou passar de mililitro para litros. 12.000 mililitros dividido por 1000, eu cancelo 3 zerinhos, então vai sobrar 12 litros, portanto, a nossa resposta. A alternativa D, de dedicação. Em uma prova, as 3 maiores notas foram 9,3, 8,9 e 8,5. As 3 menores foram 4,1, 4,2 e 5. E todas as demais notas foram 8. Sabendo que a média aritmética simples de todas as notas foi igual a 7,5, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Questão envolvendo média aritmética simples, nós sabemos que a média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, vamos fazer a média das notas. Então, nós temos inicialmente as 3 maiores notas. Então, somando tudo, nós temos 9,3 mais 8,9 mais 8,5 mais as 3 menores 4,1, 4,2 e 5. E as demais notas foram 8. Então, nós temos quantas notas iguais a 8? Eu não sei qual
é o número de notas, né, que nós temos que é igual a 8. Então, eu posso chamar de x. Então, eu tenho 8 mais 8 mais 8, isso x vezes. Então, eu posso fazer 8 vezes x, certo? De tal forma que nós vamos ter que contar essa quantidade de notas ali iguais a 8, né? Inicialmente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, as 3 maiores com as 3 menores, né? 6. Mas depois eu tenho x notas iguais a 8. Então, eu tenho x aqui embaixo, né? Eu tenho que somar 6 mais a quantidade de notas iguais a 8, que é x. Ficou 6 mais x ali no número de medidas. E nós sabemos que a nota média dessa prova foi 7,5. Então, vamos igualar a 7,5. Muito bem, somando todo mundo, 9,3 com 8,9, 8,5, 4,1, 4,2 com 5, nós vamos obter 40 mais 8x. Já posso multiplicar cruzado ali de uma vez, né? Então, vai ficar 7,5, que multiplica 6 mais x. São dois termos, devemos deixar parênteses. Então, nós vamos ter o seguinte, aplicando a distributiva, 7,5 vezes 6, vamos fazer aqui, 30 vai 3, 6 vezes 7, 42 com 3, 45, uma casa decimal. Então, temos 45 mais 7,5 vezes x, 7,5x. Então, vamos deixar para o lado direito número, né? E para o lado esquerdo, nós vamos deixar somente a letra. 8x menos 7,5x, passando para a esquerda. Para a direita, número 45. 40 está somando, passa subtraindo, menos 40. 8x menos 7,5x dá 0,5x. 45 menos 40 dá 5. Então, o x é 5 dividido por 0,5. Divisão com vírgula, nós igualamos as casas, uma casa, e eliminamos a vírgula. Quantas vezes aqui nós temos que o 5 cabe no 5? Uma vez, né? Abaixamos o zero, colocamos do outro lado, então o x é igual a 10. Muito bem. No entanto, ele não perguntou qual é o número de notas iguais a 8, né? Que é o nosso x. Ele perguntou qual o número de alunos que fizeram essa prova. Ora, o total de alunos que fizeram a prova, nós vamos ter 6 mais x notas, né, referente aos alunos. Então, o total de alunos é 6 mais x, que é 6, o x é 10. 6 mais 10, 16, que é a nossa resposta. Alternativa, portanto, A, de aprovação. O mural será composto por 2.160 quadrados coloridos de mesma área. Para estimar o tempo necessário para cortar esses quadrados, 3 professoras cortaram um total de 60 quadrados em 5 minutos. De acordo com essa estimativa, o tempo necessário para que 5 professoras cortem os 2.100 quadrados que faltam é. Podemos resolver facilmente com uma regra de 3 composta, né? Porque nós temos, se eu não me engano, 3 grandezas associadas. Então, para estimar o tempo necessário para cortar esses quadrados, então, nós vamos ter 3 professoras, primeiro dado, 3 professoras cortaram um total de 60 quadrados em 5 minutos. Então, ele quer saber o tempo necessário, o tempo aí embaixo de tempo, que será dado em minutos, né? Para que 5 professoras cortem os 2.100 quadrados que restam. Então, qual será o tempo, né? X. Então, muito bem, nós vamos fixar, sempre a gente fixa a grandeza onde tem o x na regra de 3 composta, e eu deixo à esquerda a razão original, 5 sobre x é igual. E a gente vai analisar as demais grandezas em relação à grandeza onde tem o x. Então, muito bem, nós temos aqui, de 3 professoras, nós temos agora 5 professoras. Aumentando o número de professoras, nós vamos gastar mais ou menos tempo para cortar
uma mesma quantidade de quadrados. Lembre-se que aqui a gente fixa, né? Não comparamos com os dois números. A gente fixa a grandeza quadrados. Então, aumentando o número de professoras, eu vou levar menos tempo, eu gasto menos tempo para cortar uma mesma quantidade de quadrados, né? Então, se eu aumentar as professoras, o tempo diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Eu deixo um i aqui, mostrando que eu vou inverter a razão. Agora nós temos que o número de quadrados, ele aumentou ou diminuiu? Ora, aumentou o número de quadrados, de 60 passou para 2,100. Aumentando o número de quadrados, eu gasto mais tempo para uma mesma quantidade de professoras, né? Então, se eu aumentar o número de quadrados, aumento o tempo. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Onde tem o i, a gente inverte a razão. Seria a original 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Eu inverto, sempre multiplicando. A próxima, 60 sobre 2.100. Então, continua, porque diretamente proporcional a gente mantém ali a razão. Muito bem, eu posso simplificar de cara, né? Sempre simplifique para sair na frente. Aquele 5 com aquele 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Posso cancelar aquele 0 com aquele 0, né? E dividir aqui também o 6. Eu posso dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, ficou 1 sobre x é igual a 1 vezes 2 multiplicando. Na multiplicação de frações, multiplica numerador por numerador, né? 1 vezes 2, 2. E aqui ficou também 210, né? Aquele 3 seria simplificar o 6 e o 3 por 3, né? Aqui ficaria 2, aqui 1. 1 vezes 210, 210. Multiplicando cruzado, temos 2x é igual a 210 vezes 1, que é 210. Então, 2 está multiplicando, passou dividindo. Metade de 210 sabemos que é igual a 105. Porém, eu preciso deixar em horas e minutos, né? Para isso é bem simples, é só pegar os 105 minutos, vou passar para horas. Uma hora possui 60 minutos, né? Então aqui o quociente será dado em horas, o resto em minutos. Quantas vezes o 60 cabe no 10 é menor, no 105? Ora, uma vez 1 vezes 60, 60, para 105, 45. E a gente não continua a divisão, a gente trabalha com esse resto mesmo. Eu não quero um valor com vírgula, tudo bem? Porque nós já temos, né, uma hora, quociente em horas, e o resto em minutos. E 45 minutos. Só para provar, né? Uma hora tem 60 minutos, mais 45 minutos, de fato, 105 minutos. Né? Eu até poderia fazer isso, obviamente, de cabeça, mas enfim. Então, nós temos aqui a resposta, 1 hora e 45 minutos, a alternativa C de ciência exata. Antes de continuarmos a correção das questões, confira também o nosso curso de matemática específico para cargos de magistério. São várias questões resolvidas da VUNESP, provas anteriores e também listas de exercícios resolvidas em vídeo por assunto. O link está na descrição. Você vai encontrar também o curso de matemática de nível médio, de nível superior e também os combos com português. É só acessar o nosso site cienciaexata.com que você confere tudo lá, beleza? Então vamos seguir. Em uma brincadeira na quadra de esportes de uma escola, foi formada uma fila com os alunos do Jardim 1 e uma fila com os alunos do Jardim 2, ambas as filas no lado esquerdo da quadra. Nessa brincadeira, os alunos de cada turma deverão correr a quadra do lado esquerdo ao lado direito, um aluno de cada turma por vez, de maneira que, quando o aluno de uma turma chegar ao lado direito, deverá por lá permanecer e, imediatamente, outro aluno da mesma turma partirá da sua fila e atravessará a quadra de tal forma que sempre haverá 2 alunos correndo, um de cada turma. No início da brincadeira, partirá ao mesmo tempo um aluno de cada turma, supondo que, para atravessar a quadra, cada aluno do Jardim 1 leve 30 segundos e cada aluno do Jardim 2 leve 24 segundos, o número de alunos que estará do lado direito da quadra
No momento em que chegarem nesse lado ao mesmo tempo, um aluno de cada turma será. Muito bem, queridos. Então, nós temos o seguinte: para atravessar a quadra, cada aluno do jardim 1 leva 30 segundos, né? Então, do jardim 1, nós vamos ter 30 segundos. Do jardim 2, nós vamos ter 24 segundos. Provavelmente você já deve estar pensando no MMC entre 30 e 24, né? Mas vamos pensar um pouco. Vamos supor que a gente está naquela brincadeira, né? Organizando aquela brincadeira. O que é que eu posso observar? Eu poderia zerar o cronômetro, né? Então, no início, a gente teria ainda a galera do lado esquerdo da quadra. Então, no tempo 0. Em seguida, a gente começa a contar, né? Então, no jardim 1 são 30 segundos, cada aluno, né? A cada 30 segundos. Então, o próximo seria 30, depois 60, 90, somando 30, 120 e assim por diante, né? No jardim 2, então, zerei o cronômetro, ainda está do lado esquerdo para o lado direito. Então, após 24 segundos, eu tenho o primeiro aluno, depois mais 24, 48, o segundo, mais 24, 72, 96, depois 120, né? E é esse número que a gente precisa analisar, né? Ele disse, supondo que para atravessar a quadra, cada aluno do jardim 1, tá o tempo que ele leva, do jardim 2 o tempo também, o número de alunos que estará do lado direito da quadra, no momento em que chegarem nesse lado ao mesmo tempo, então o próximo tempo imediatamente após é o tempo de 120 segundos. Né? Então, quantos alunos a gente tem ali do lado direito? Então, eu teria, no tempo inicial, eles ainda estão do lado esquerdo da quadra. Então, nós vamos contar a partir do próximo tempo diferente de 0. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 e nos 120 segundos aquele aluno atravessou. Então, eu tenho que contar aquele aluno também, né? No tempo 120. Então, 1, 2, 3, 4 alunos para a turma do Jardim 1. 1, 2, 3, 4, 5 alunos da turma do Jardim 2, né? Então, 5 mais 4, eu teria ao total 5 mais 4, que é igual a 9. Concorda comigo? Então, a alternativa correta B, de boa questão. Júnior, resolvendo pelo MMC, como ficaria? Ora, aqui eu estou encontrando qual é o mínimo múltiplo comum, né, para chegar naquele 120 entre o 30 e o 24, porque aqui eu tenho uma lista de múltiplos, né? Então, estou analisando quem é o MMC entre 30 e 24. Ao calcular o MMC entre 30 e 24, obtemos 120. Daí eu poderia pegar aquele 120, são 120 segundos, quantas vezes o 30 cabe em 120? Teria o número de alunos em questão, né? 120 dividido por 30. E depois, para o Jardim 2, os mesmos 120, que é o tempo de encontro, né? E eu tenho intervalos de 24 em 24, então eu teria que dividir por 24. Então, 120 por 30, eu teria aqui 4 exatamente, né? E 120 por 24, eu tenho 5. Então, aqui a gente teria também, né? 4 mais 5, 9, do mesmo jeito que a gente chegou anteriormente, né? Aqui eu somei 5 mais 4 primeiro, porque eu contei aqui embaixo aqueles 5 e 4 de cima, mas não tem problema nenhum. Então, esse seria o jeito utilizando o mínimo múltiplo comum. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Um piso retangular cuja medida do comprimento supera a da largura em 6 metros será completamente ladrilhado com 54.000 peças quadradas, cada uma com área de 25 centímetros quadrados, como mostra a figura. Uma equação quadrática com x em metros, cuja solução positiva indica a medida da largura do piso é. Muito bem, turma. Então, inicialmente, ele disse o seguinte: o comprimento supera a da largura, a medida, né, em 6 metros. Então, se a largura eu chamar de x, a medida da largura, então o comprimento só pode ser x mais 6, já que o comprimento supera a da largura em 6 metros. Isso aqui é x, aqui será x mais 6.
Muito bem, em seguida ele dá a informação que a gente pode obter utilizando a ideia de área, né? Ele diz, será completamente ladrilhado com 54 mil peças quadradas, cada uma com área de 25 centímetros quadrados. Então, se eu multiplicar o comprimento pela largura, eu vou obter a área total do piso, né? Então, multiplicando o comprimento, que é x mais 6, lembre-se que aqui é a área do retângulo, comprimento vezes largura, né? Então, x mais 6 vezes x, eu vou obter a área total, que nesse caso nós temos 54 mil peças quadradas, cada uma com 25 centímetros quadrados de área. Então, é 54 mil, porém, aqui eu preciso utilizar essa medida da área em metros quadrados, né? Eu não posso utilizar em centímetros quadrados, porque o x é dado em metros. Então, a unidade de área tem que ser metro quadrado. Muito bem, vamos pensar um pouco. Eu tenho que passar de 25 centímetros quadrados para metros quadrados. Eu sei que 1 metro quadrado, aliás, vamos pensar na unidade de comprimento inicialmente, 1 metro possui 100 centímetros. Você vai entender que vai ficar mais fácil utilizar essa relação. Se 1 metro possui 100 centímetros, eu quero passar, nesse caso, de metro quadrado para centímetro quadrado, né? Então, eu tenho que elevar os dois lados da equação ao quadrado. 1 metro elevado ao quadrado fica 1 metro quadrado. 100 centímetros elevado ao quadrado, né? 100 eu tenho que elevar ao quadrado, dá 100 vezes 100, que é 100, seguido de 2 zeros, centímetro fica elevado ao quadrado. Então, na realidade, eu vou passar de centímetro quadrado para metro quadrado, né? Então, nesse caso, de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que dividir por 10.000. Então, vai ficar 25 sobre 10.000 ali metro quadrado. Então, vamos deixar isso aqui, né? 54 mil vezes a área de um quadradinho, que é 25 centímetros quadrados, correspondente a 25 sobre 10.000 sobre 10.000, isso em metro quadrado, né? Muito bem, não preciso disso aqui mais, vou apagar. Vamos lá, eu posso cancelar aqui 1, 2, 3 zeros lá em cima com 2, 3 zeros lá embaixo, né? Eu ainda posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui o 25 e o 10, eu posso dividir tudo por 5. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2. E ainda posso pegar aquele 54 e dividir por 2. Metade de 54 é 27, né? 27 vezes 5, então vamos ter 135. Então, x mais 6 vezes x é igual a 135. Agora é só fazer a distributiva. Então, o x inicialmente vamos multiplicar pelo x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x. 135 eu vou passar esse 135. Como está somando, passa subtraindo menos 135. Aqui ficou zero, né? Então, essa equação permite a gente encontrar qual é ali o valor de x em metros. O x, ele ainda disse, né, corresponde à medida da largura, como a gente indicou lá no início. Não precisamos resolver, é só obter a equação mesmo. X ao quadrado mais 6x menos 135 igual a zero. Alternativa B, de boa questão. Ideias relacionadas com sistemas de equações podem ser exploradas antes mesmo que as crianças tenham conhecimentos da linguagem formal da álgebra. Usando esse tipo de ideia, uma professora apresentou aos alunos uma tabela em que cada fruta representa seu preço de 1 kg. Na última coluna, indica-se o preço de cada conjunto de frutas da linha. De acordo com os dados dessa tabela, descobre-se que o preço de 1 kg de uva é igual a... Muito bem, turma. Então, ele quer saber qual é o preço de 1 kg de uva, que eu vou indicar por U. Muito bem, vamos pensar um pouco. Nós precisamos encontrar qual é o quilograma ali da uva, né? Qual é o preço. Inicialmente, acho que o que está mais fácil aqui para a gente é que o quilo do abacate com o quilo da banana é R$16, né?
Então, olha só, eu posso substituir aqui um abacate e uma banana por 16 na segunda linha, certo? Então, daí eu vou ter o seguinte. Eu tenho uma maçã na segunda linha mais um abacate e uma banana, que é R$16. Com uma banana, isso resulta em R$25,50. Então, isolando M e B, nós vamos ter 25,50 menos 16. Então, diminuindo, nós vamos ter R$16,50, 16,50, né? Está faltando R$9 para chegar em 25. Então, vamos ter R$9,50, né? Então, a maçã com a banana, eu sei que dá R$9,50. Ora, eu posso pegar uma maçã aqui com uma banana. Lá na primeira linha agora, uma maçã com uma banana. E trocar isso por R$9,50. Concorda comigo? Então, eu vou ter o seguinte. Na primeira linha agora, nós temos uma maçã mais R$9,50 das duas frutas. Ainda tem ali a uva. Isso resulta em R$26. Então, muito bem, a maçã mais a uva é igual a R$26, que eu posso deixar, né, com duas casas decimais sem problema nenhum. Então, 26 menos 9,50, nós vamos ter R$16,50. Então, eu já sei que a maçã mais a uva dá R$16,50. E aqui embaixo só tem maçã e uva, né? Então, vou ter duas equações com duas incógnitas apenas. Então, dá para resolver agora com um sistema de equações do primeiro grau. Eu sei, então, que uma maçã lá na terceira linha, aliás, na quarta e última linha, uma maçã mais duas uvas, elas fecham R$27,50. Eu sei que uma maçã mais uma uva, nós vamos ter R$16,50. E aqui é só a gente diminuir as duas equações, né? Usando o método da adição. Na prática, eu vou diminuir as duas. Então, pegando a primeira e diminuindo a segunda equação, nós vamos ter m menos m cancela, cancela. 2u menos u dá u. 27,50 menos 16,50. Isso aqui resulta em 11, né? Então, o preço de 1 kg de uva é R$11. Portanto, nós temos aqui a alternativa correta C, de ciência exata. Muito bem, vamos para a próxima questão. Em uma escola de basquetebol, para cada 14 alunos há 3 bolas. Para que essa razão aumente para 4 bolas a cada 14 alunos, é necessária a compra de mais 12 bolas. O número de alunos dessa escola é... Muito bem, turma. Então, nós vamos dizer que o número de alunos é A e o número de bolas é B. Então, a razão entre A e B, sabemos que para cada 14 alunos, então aqui no numerador 14, há 3 bolas. Embaixo fica as bolas, então há 3. Depois ele disse, para que essa razão aumente para 4 bolas a cada 14 alunos, então nós vamos ter bolas, fica aqui embaixo, né, no denominador. Então agora nós temos 4 bolas a cada 14 alunos, continua 14 em cima. É necessária a compra de mais 12 bolas. Então nós vamos ter as bolas ali, mais 12, né? E continua então lá em cima o número de alunos, A. E ele quer saber o número de alunos dessa escola é. Muito bem, então nós podemos resolver aqui o nosso sistema de equações. Então, inicialmente, eu posso multiplicar cruzado. Como eu quero o número de alunos, eu preciso isolar o B em função do A, certo? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte. Nós temos 14B é igual a 3A
Portanto, o B é igual a 3A sobre 14. Então, é só substituir o B agora por 3A sobre 14. Então, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 4A é igual a 14, que multiplica B mais 12. Ora, o B, eu vou trocar ele por 3A sobre 14. Então, eu multiplico 14 por 3A, 14 avos, mais 12. Então, aplicando a distributiva, nós temos 14 vezes 3A sobre 14. Eu vou cancelar o 14 com 14, né? Vai sobrar somente 3A. Mais 14 vezes 12. Vamos multiplicar aqui. 28, 14, soma 8, 6, 1. 168. 3A está somando, passa subtraindo. 4A menos 3A fica A mesmo, né? Que é igual a 168. Então, a resposta D de dedicação. Agora, nós temos uma questão envolvendo porcentagem e também equação do primeiro grau. Pause o vídeo, tente resolver antes sempre. Vamos lá. Então, lendo a questão, nós temos Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Se Carlos der R$20 para Roberto, os dois passarão a ter a mesma quantia. Juntas, essas duas pessoas têm um total de... Novamente, turma, foco com vocês o seguinte, é sempre bom você ser organizado na hora do concurso. Anota os dados para você ter certeza do que você está fazendo. Então, vamos fazer isso. Nós temos o Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Então, Roberto está em função de Carlos, então nós vamos começar pelo Carlos. Então, o Carlos ele possui, eu não sei quanto, eu vou chamar de X. Se o Roberto possui 80% dessa quantia, então o Roberto ele possui 80% de X. 80% eu posso escrever na forma decimal, fica 8 décimos, que é 0,8x. Então, em seguida, nós temos o seguinte. Se Carlos der R$20 para Roberto, então nós temos que o Carlos ele pegou a quantia dele e retirou R$20, certo? E ele deu aqueles R$20, ou seja, subtraiu da quantia que ele tinha e passou para Roberto. Então, o Roberto antes ele tinha 0,8x e agora ele tem 0,8x mais os 20 que o Carlos passou para ele, certo? Ele disse que eles passarão a ter a mesma quantia, por isso é claro que eu acabei igualando. Então, agora nós vamos ter que resolver essa equação do primeiro grau. Daí eu encontro quanto é aquele x e é só substituir para saber qual é o total em questão. Bem fácil, então vamos lá. Nós temos 0,8x, ele está somando, vamos passar para a esquerda da igualdade, subtraindo, então ficou x menos 0,8x é igual àquele 20, ele está subtraindo, vamos passar para o outro lado, somando, então ficou 20 mais 20. Aqui eu tenho 1x, certo? Sempre que eu tenho uma letra sozinha, na frente dela você sabe que tem 1. Né? Então, eu tenho aqui 1x menos 0,8x vai ficar R$1 menos 80 centavos, 20 centavos. Então, 1x menos 0,8 dá 0,20 ou 0,2x. 20 mais 20 nós sabemos que é igual a 40. 0,2 está multiplicando, você já sabe, passa dividindo. Divisão com vírgula, nós pegamos os valores em questão e igualamos as casas, o número de casas, uma casa, e o que, meu querido? E elimino a vírgula. Então, ficou 400 dividido por 2, essa é fácil, né? Metade de 400 é 200, que será o nosso x. Então, o x é R$200. Então, o Carlos, na prática, ele vai ter
R$ 200 e o Roberto ele vai ter 80% de 200, né? 0,8. Então, vamos multiplicar 0,8 vezes 200. Nós vamos ter 8 vezes 2 dá 16, então aqui vai dar 160. Então, o total solicitado, portanto, ele será igual a... É só somar as duas quantias, 200 com 160, nós vamos ter 360. E a resposta alternativa A, de aprovação. Show de bola? Um triângulo tem um lado em comum com um retângulo e uma altura de medida h em relação a esse lado, conforme mostra a figura, que também indica as dimensões do retângulo. Sabendo que a área sombreada da figura vale 66 cm², a altura h é igual a... Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. Ele disse que a área sombreada vale 66 cm². Então, eu consigo obter a área inicialmente daquele triângulo que está em branco fazendo o seguinte. Eu pego a área total, então a área daquele retângulo, e retiro a medida da área sombreada. E o que vai sobrar só pode ser o quê? Ora, o que vai sobrar é a área do triângulo em branco. Então, vamos fazer essa expressão aqui, vamos escrevê-la. Nós temos que a área do triângulo, que eu posso indicar com AT, lembrando que a área do triângulo, certo? Essa área aqui, ela pode ser obtida fazendo a área do retângulo, que seria a nossa área total. Eu não vou chamar de AT para não confundir com a área do triângulo, certo? Então, a área do retângulo, que é a área total, menos a área sombreada. Então, muito bem, sabendo quanto é a área do triângulo, nós vamos conseguir calcular aquela altura, porque a área do triângulo está em função de sua altura. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, a área do triângulo será a área do retângulo. A área do retângulo, como nós temos base e altura, só multiplicar, então, para obter a área do retângulo, base vezes altura, que será 12 vezes 8, que é igual a 96 cm². Então, nós temos a área do retângulo 96, menos a área sombreada, que ele disse no enunciado, que é 66. Portanto, 96 menos 66, a área do triângulo é igual a 30 cm². E você já sabe, a área do triângulo é dada pela expressão base vezes altura, dividido por 2. A base, ela mede 12, certo? Esses dois lados são congruentes. A altura eu estou procurando. Então, nós vamos ter, só para não confundir, deixa eu deixar de vermelho, 12 vezes h, base vezes altura, certo? Então, 12 vezes h. Isso dividido por 2, que é igual à área do triângulo, é 30. Então, eu vou igualar a 30. Eu posso dividir ou multiplicar cruzado, o que você quiser. Eu vou dividir 12 dividido por 2. É 6, então 6h é igual a 30. Então, h é 30 dividido por 6. Então, meus queridos, a medida da altura 30 dividido por 6, 5. Aquele comprimento é dado em centímetros. 5 centímetros, alternativa D, de dedicação.